Olá, tudo bem? Chegou aquela hora gostosa da gente bater um papo. Como é que você tá de saúde, hein? Tem cuidado dela? E na sua casa, tá tudo bem? Eu torço para que sim. Como é que andam as suas emoções? Vamos falar dela? Olha, hoje o papo é sobre felicidade. Todo mundo gosta de ser feliz, né? Mas vamos saber se é possível ser feliz o tempo todo. Por isso eu vou conversar com a Estela. Tá feliz, Estela? Como é que você está hoje? Estou feliz de estar aqui com você, André. Muito obrigada pelo convite. Eu que também recebo você com bastante felicidade, né, Estela? Eu comecei falando dessa emoção, felicidade, que até faz parte de música, de poesia, né? Uma palavrinha bastante importante para o nosso dia a dia. Mas como é que a gente consegue ser feliz, Estela? Andréa, ser feliz, ele é um pouco superestimado, né? Parece que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que todas as coisas precisam fazer bem. Ser feliz é resultado de um processo, muitas vezes, de um autoconhecimento profundo, porque a gente vive na sociedade e ditam-se muitas regras do que é felicidade, né? E para que eu saiba o que me faz feliz, eu preciso muito saber o que, que eu gosto, o que, que me dá prazer, o que, que me desperta sensações positivas. Felicidade, ela não vem naturalmente, a gente constrói ela, né? Não tem um manual? Não tem um manual, Andréia, nenhum manual. Tudo que forem vender para você de manual de felicidade, saia correndo, porque não tem como outra pessoa saber o que te faz feliz, senão você mesmo. Você falou de uma coisa bastante importante, que é o autoconhecimento, a gente se autoconhecer. Mas hoje a gente vive aquela sociedade da imagem. A gente entra no Instagram, entra no Facebook, em todas as redes sociais, tá todo mundo feliz. Isso pode causar na gente que tipo de emoção? Olha, eu tenho um poema do Rubem Alves que eu gosto bastante, que ele vai falar sobre o retrato, né? E ele fala que o retrato é a imagem da perfeição congelada, porque você se molda para caber no retrato, né? Então você arruma o cabelo, você não é um real, assim como o Instagram não é um real. Então aqui o Facebook, todas essas fotos, ninguém põe a pior foto lá. Ela põe a foto que ela fez toda uma estrutura para caber ali dentro. É uma Então fantasia. você se compara com uma fantasia se você estivesse comparando com o Instagram. E fantasia não é real. Então, se você ficar se comparando com isso, você vai acabar frustrado, porque você não vai chegar lá. Você falou dessa questão da gente se conhecer, né? Da gente ter esse autoconhecimento. Como é que a gente faz? A gente tem que começar a nos observar, saber o que é aquilo que nos faz bem ou não? Tem várias maneiras, né? A terapia tá aí, psicólogo, né? Tá aí para isso também, para ajudar, porque é muito difícil. A gente tem uma frase do Saramago, né? A gente não consegue ver a ilha inteira estando dentro dela. O Então é escritor muito José difícil Saramago, você. né, que ela está citando para a gente se situar na conversa. Isso, desculpa. Mas a gente está dentro da ilha, a gente não consegue ver a ilha inteira. Quando você sai da ilha, você consegue ver a ilha por um todo. E a gente muitas vezes não consegue se ver sozinho. Então a arte ajuda no autoconhecimento. Quando você assiste um filme e se emociona, você vai refletir sobre a meditação, tudo aquilo que traz você para dentro de você é um autoconhecimento. A gente vive um mundo de muitas demandas externas. Então, você trabalha demais, você está no Instagram demais, você tem muitas relações, muita possibilidade de comunicação, e você não para sentir a sua dor, até porque a dor hoje em dia, sofrer, ser triste e tudo mais, é como se fosse assim um pecado. Né? Então, quando você sofre, você foge. Quando você sente dor, você foge. Só que são nesses momentos onde você consegue se conhecer e trabalhar o que, que é aquilo que te faz infeliz, para que você possa cada vez mais caminhar para algo que te faz bem do que para algo que te faz mal. Se quando você sente a dor, você foge daquilo, você cria uma fuga, você não consegue se entender. Então, existem muitas maneiras. Hoje em dia, o que não falta é maneira de autoconhecimento, né? A gente vê uma demanda, a gente vê uma oferta muito grande de produtos e treinamentos e livros, né? O interesse em se conhecer, eu acho que é o mais importante de todas essas ferramentas, porque se você não tiver interesse, eu posso te dar livro, te dar filme, te dar terapia de graça que você não vai mudar. E para isso a gente precisa o quê?
entender e ter coragem, entre aspas, né, de encarar a dor, né? Você fez algumas citações aqui, José Saramago, né? A gente também pode citar Sócrates, né? Conheça a ti mesmo. O autoconhecimento vem desde... Porque as pessoas elas têm algumas questões principais, né? A questão da morte, a questão do amor, a questão da... As emoções são muito abstratas, muito subjetivas, né? Então, desde que o mundo é mundo, aí a gente está tentando entender como que a gente vai fazer para se conhecer, né? E os filósofos antigos já tinham isso. Se você for pegar o banquete do Platão também, né? Eles estão ali todos debatendo o que é a vida. E você debater o que é o sujeito, debater o que é a vida também. Agora é um desafio muito grande esse autoconhecimento, mas você percebe que as pessoas têm se interessado nessa busca de se autoconhecer? Olha, é difícil eu falar porque assim, eu sou psicóloga há um pouco menos de 15 anos. Né? Antes disso, eu não tinha essa referência para te dizer. O que eu posso te falar é que assim, a psicologia é muito nova. O Freud ele chega em 1900 com a psicanálise e isso gera uma série de restrições e tudo mais. No Brasil, a psicologia é reconhecida como profissão em 1964, né? Então, é muito recente. As pessoas tinham um preconceito muito grande. Então, é recente. Isso eu posso te dizer que é recente. Começa a questão do livro que eu estou escrevendo, da felicidade, né? Felicidade tóxica. Parece ruim o nome, mas a gente vai falar um pouco sobre isso também. Quando começam a surgir as pílulas antidepressivas, os remédios antidepressivos, né? Que as pessoas têm esse boom de ser feliz o tempo todo, as pessoas começam a perceber que não é bem assim. Não adianta, não tem pílula mágica para isso. Então, eu preciso entender o que me faz feliz. E você não Então, pode depender de um remédio, né? Causar uma Então, dependência. o remédio, ele esconde a dor, ele não te dá felicidade, sabe? É o contrário. Então, só que ela tá escondida, ela não tá curada. E quanto mais eu reprimo, né, a base principal da psicanálise do Freud quanto mais eu reprimo, mais mal-estar. Então, quanto mais eu vou escondendo aquilo ali de mim, maior vai ficando o mal-estar. Chega uma hora que não dá, não tem remédio que dê conta. Pode desencadear então, doenças, né? O psicológico nosso, né? Se a gente reprime a dor, na verdade, pode explodir uma doença causada pela... A psicanálise já começa lá atrás com a histeria, né? A histeria nas mulheres, que era uma repressão, e aí foi quando começou a hipnose e tal, e a psicanálise, a associação livre, porque tudo aquilo que se reprimia lá no século retrasado, e tudo aquilo que era muito... A sexualidade, os desejos, tinham muito mais do que hoje, né? Não que hoje não tenha tabu ainda, mas tinha muito mais que... Então, era tudo reprimido, era desejo, era dor, era tristeza, e isso ia virando sintoma no corpo. O Freud traz a hipnose para conseguir tirar a fala da pessoa, para quebrar o crítico, né, o tabu, e conseguir tirar a fala para ela conseguir se curar. Então, o que a gente faz na clínica hoje, como a gente já consegue falar mais sobre, o que a gente faz na clínica hoje é exatamente isso, pôr para fora a dor, para que elas não se transformem em sintoma físico. Então, gente, fale, coloque para fora, viu? Não fica aí reprimindo, não. Mas, Estela, então ser triste também faz bem, faz parte do cotidiano, essa tristeza, a gente saber lidar com ela. Todas as emoções são extremamente importantes. Quando a gente fala de tristeza, medo, raiva, parece que tem, assim, emoções negativas e emoções positivas, né? E não porque todas as emoções são importantes. Se eu sinto tristeza, se eu passei por um momento, um luto, por exemplo, se eu passei por um luto, eu preciso chorar aquela dor, porque senão aquilo ali vira uma gastrite, sei lá, cada um reage de uma forma. Eu preciso viver aquela dor, eu preciso pôr para fora, faz parte do corpo. A gente não é uma máquina preparada para ser feliz o tempo todo. Essas emoções, a tristeza, a felicidade, são estados ou são emoções momentâneas? Olha, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, e isso pode mudar. Ou são condições estáticas? Então, não, são momentâneas, né? Agora eu esqueci o nome do outro poeta, mas que fala que a vida tem intervalos, a vida é triste com intervalos de felicidade, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, que quanto mais você se conhecer
Isso a gente estava falando quando o poeta fez isso, deve ser o Vinícius de Moraes, alguma coisa assim, 1940, 50, 60, sei lá. Mas não existia ainda o autoconhecimento tão divulgado assim. Quanto mais você se conhece, mais você consegue ter momentos de tranquilidade, de felicidade, do que momentos de tristeza. Por quê? Se você vive numa sociedade onde te programa para fazer coisas e o seu desejo não é ouvido, você está o tempo todo frustrado. Então, quanto mais frustração você fica, mais tristeza vai gerar também. Se você se conhece e faz da sua vida o máximo possível de coisas que você gosta, é mais possível que você seja mais feliz ou que não tenha tristeza, né? Ou que você esteja ali em paz, tranquilo, do que ao contrário. Então, eu me conhecer, eu construo uma vida que me satisfaça, eu construo uma vida que atende aos meus desejos e às minhas demandas, eu vou ter mais momentos de felicidade do que de tristeza. A gente consegue dizer o que é? Desculpa, perdão. Imagina, existe uma estigma, né, de que você tem que ser feliz o tempo todo, de que felicidade é euforia, e são emoções diferentes, felicidade e euforia. E as pessoas ficam buscando essa euforia o tempo todo, buscando essa felicidade o tempo todo. E hoje a gente vê crescendo cada vez mais o número de dependências químicas, vários tipos de dependência, dos vícios das pessoas, né? É isso que até queria te perguntar, né? Você falou em euforia e felicidade. A gente consegue dizer o que é felicidade? É subjetivo, né? Porque cada um se sente de um jeito, né? Vem mais da pessoa, né? Mas é uma sensação, é próximo de uma sensação de bem-estar. Isso é o grande questionamento que você for pegar. Para escrever o livro, eu estou lendo vários livros sobre, né? Tanto sobre a história da tristeza quanto a história da felicidade. Então, é muito subjetivo, mas é muito próximo de uma sensação de bem-estar, que é diferente da euforia, que é aquele pico de uau, nossa, né? Que as pessoas vão, saltam de paraquedas e fazem várias coisas. E tem mais a ver com adrenalina, né? Isso, exato. Agora, Estela, de onde vem essa ideia que a gente tem que ser feliz o tempo todo? Você que está pesquisando sobre esse assunto. É da nossa falta de... Não posso dizer de capacidade, mas é do nosso não querer lidar com angústia. Né? É a gente não saber, não estar preparado para lidar com as nossas angústias. Então, a angústia dói, você não quer sentir a dor, você não deixa a dor vir, e aí você vai e você busca ser feliz. Mas a sociedade faz uma cobrança da gente, né? A gente até vê, não só nas nossas relações, até na mídia mesmo, na publicidade, que vende aquela ideia de felicidade. Parece que a gente está envolto disso e acaba gerando essa cobrança, que você tem que ser dentro disso. A frustração e a tristeza geram lucro. Olha que interessante. A frustração e a tristeza geram lucro. Eu só vendo para um vazio. Se eu tô completa, se eu tô repleta de sentimentos bons, eu não vendo. Né? Então, assim, quanto mais eu gero a sensação de que você precisa ser feliz, mais você vai se sentir infeliz. A gente sabe, né, Estela, que alguns sentimentos, por exemplo, são contagiantes. Algumas atitudes que a gente faz também contagiam o sorriso. Quando eu sorrio para alguém, essa pessoa também pode vir a sorrir de volta. E a felicidade é contagiante? A felicidade é contagiar. Tudo que a gente fizer vai contagiar, se a gente estiver disposto a tocar o outro e o outro estiver aberto para receber, né? Mas é claro que se você tiver num dia cinza e você fechar a janela, você vai continuar no dia cinza, mas se você tiver alguém para vir e abrir a janela, viu? Vamos tentar sair no sol. Você vai conseguir talvez mudar um pouquinho o humor do outro. Depende do quanto que você está disposto e disponível, depende para dar e o quanto que o outro está disponível para receber. Às vezes a gente consegue puxar a pessoa, vamos lá, aquela atitude mais motivadora e acaba até transformando aquela pessoa, nem se for por um momentinho, né? Sim, e é isso, né? Felicidade são momentos. Ô, Estela, você está escrevendo um livro sobre isso, como é que tá? Que pé que tá o livro? Então, eu tive essa ideia na quarentena, né? Essa quarentena. Eu estou de quarentena faz quase 150 Todos dias. Nós, né? Então, todos deveriam ser mais, né? Mas tem bastante gente ainda.
E eu falei, o que, que eu vou fazer com este tempo, né? Eu falei, então tá, vamos lá. Eu tô atendendo online só, né? Vamos escrever um livro. E aí, o que, que eu pensei, né? Qual que é o tema? Eu fiz vários temas que eu poderia falar, de experiência clínica e tal. Qual que é o tema que eu vejo que mais aparece dentro da minha clínica e qual é a demanda, né? Essa questão que as pessoas estão frustradas porque estão procrastinando, frustradas porque não conseguem ser felizes, e a própria procrastinação vem desse sentimento também de insatisfação da felicidade. E eu falei, vou falar sobre essa felicidade tóxica, né? Que é isso que a gente estava falando. Que é até o título do seu livro, né? Felicidade tóxica. Eu pensei, ele tá em formação, né? Vamos ver se ele vai ficar desse jeito, mas ele é felicidade tóxica da fluoxetina ao coach, né? Porque que as receitas de felicidade não dão certo. Porque a gente encontra, que nem a gente falou já um tempinho atrás, a gente encontra muitas receitas, né? 10 passos para você ser feliz, né? Como você tornar o seu dia mais produtivo. E isso é um problema, é um desafio, porque o que é felicidade para um é para outro, a rotina de um é diferente do outro. Então, quanto mais eu pratico coisas que não dão certo, mais eu vou ficando desmotivada. Então, se eu pego a receita de bolo de um para minha realidade, não vai dar certo muitas vezes. E aí, em vez de eu ficar feliz, eu vou ficando mais frustrada e mais desmotivada. E aí tem aqueles cursos, hoje você vê o tempo todo aqueles cursos sobre bolsa de valores, sobre como ficar rico, como ser feliz. Tem fórmula mágica para tudo, né, gente? Tá bombando isso, né, recentemente. Então, você vê todas aquelas pessoas, né, ganha o seu primeiro milhão com menos de 30 anos, investir em poupança, você está perdendo dinheiro, enfim, todas essas demandas que, para quem está assistindo, cria-se, né, a ilusão de que você ganha dinheiro fácil, de que você pode ser feliz de uma forma tranquila, que é só você mentalizar a felicidade que ela acontece. Então, cada vez mais esse tipo de informação tá bombando. E aí você compra aquele curso, você compra aquele livro e você vê que falta coisa ainda. E você vai na última página você chega e fala assim, ainda não tô feliz. Isso, e aí as pessoas vão ficando cada vez mais dependentes dessas promessas de felicidade. Ô, Estela, olha, eu sempre faço um convite, né, para vocês que participam aqui comigo e para você que também está em casa, quer enviar perguntas para mim, para que a Estela possa responder também nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela. E olha, já chegou perguntas, hein? O Renato da Silva, aqui do Parque Taquaral, Estela, ele fala o seguinte, pergunta para você, se gente muito infeliz pode incomodar os outros. Gente muito infeliz e gente feliz também, né? Qualquer coisa que a gente fizer pode incomodar os outros, porque as pessoas que se incomodam com a gente não tem a ver com a gente, tem a ver com a pessoa, entendeu? Então, se a pessoa... o Freud tem uma fala que, assim, quando o Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo. Então, se você for infeliz e aquela pessoa não souber lidar com a infelicidade alheia, vai incomodar, né? Porque a gente tem faltas dentro da gente. Muitas pessoas não sabem lidar com as próprias faltas e muitas não sabem lidar com as faltas dos outros, né? Se não sabe lidar com a própria, que está do outro. Uhum. Então, pode incomodar a felicidade, pode incomodar a infelicidade, o amor, pode incomodar, depende se a pessoa estiver bem resolvida com ela ou não. Se autoconheça para você não se incomodar com o outro. Olha, tem mais perguntas, você topa responder? Claro, por favor. Olha só, agora é o José Antônio Bernardes. Oi, José, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no quadro Saúde é Vida. O José quer saber, fazer o que gosta pode trazer felicidade? Com certeza, é um dos principais caminhos, é você conhecer aquilo que te faz bem e fazer bastante daquilo. Porque quanto mais você se satisfaz, que a felicidade também está ligada com o sentimento de satisfação. Então, quanto mais você se satisfaz, quanto mais você faz aquilo que você gosta, maior tendência de você estar feliz. E tem mais uma pergunta da Juraci. Essa é uma boa sacada. Ó, dica aí, hein? É se satisfazer, né? A Juraci, lá de Barão Geraldo, pergunta: a qualidade de vida, como a boa alimentação, pode refletir no humor?
Sem dúvida nenhuma. A felicidade, ela é construída, ela não vem de repente por um acaso, ela é construída. Então, quanto mais você investir em ter uma boa alimentação, uma boa saúde, tudo isso vai gerando bem-estar, né? Então, de novo, a gente volta naquela questão da felicidade estar ligada com a sensação de bem-estar. Então, quanto mais sensação de bem-estar, quanto mais satisfação eu tiver, maior é a tendência de eu estar feliz. Então, cuidar do corpo, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, tudo isso vai te ajudando a ter sensação de bem-estar. Se cuidar. Ô, Estela, quando é que a gente vai poder ter o prazer de ler o seu livro? Ter a felicidade de ler o seu livro? Olha, boa pergunta. Eu tava com um planejamento. Porque é isso, viu? A vida, a felicidade também tem essa questão da gente saber ser flexível e entender que a vida tem altos e baixos. A gente não querer buscar o controle das coisas, porque a gente não tem muito controle. Então, quando a gente aceita que as coisas são mais no tempo das coisas do que no nosso tempo, era para ele estar saindo já. Mas como eu tive uma questão com a minha gatinha, que veio e se foi no meio da quarentena, né? Eu parei 2 meses. Eu comecei o livro, eu comprei os livros, mas eu parei 2 meses de escrever para poder cuidar dela. Então, agora que eu tô vivendo o luto e vou retomar. Um passo de cada vez, né, Estela? Sim, mas você saber lidar, um dos segredos também aí, né? Que não tem segredo, mas assim, uma das sacadas também que eu venho percebendo com esses anos de clínica é que quanto mais eu aceito a vida do jeito que ela é, maior a probabilidade de eu ser feliz, porque os controladores sofrem demais. Aí você fica naquela cobrança, né? Fica chato, a vida fica muito pesada. Estela, eu quero te agradecer a sua participação aqui e te fazer um novo convite. Quando você terminar o livro, volta para conversar comigo e até se tiver outros temas aí para mim e também para você que está em casa, né, gente? Você é muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada. Eu adorei o convite e sempre que vocês precisarem, estou aqui disponível. Seja e quando muito terminar feliz. o livro, eu falo sim. Tá certo. Obrigada. Seja muito feliz, viu, Estela? E você também que está em casa, muito obrigada por ter participado aqui comigo. Foi uma ótima participação. Obrigada mesmo pela audiência. E vou falar igual falei para a Estela, hein? Seja muito feliz e fique bem. Até nosso próximo encontro. Tchau!